Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer o selamento das microfissuras e da rachadura, aquela maior ali, né? Hoje a gente vai fazer o mesmo procedimento daquelas peças anteriores, só que essa é uma peça maior, né? Então vai mais resina, por mais que é só tipo uma camada mesmo ali. E as microfissuras, eu passei ali, eu acho que deu 150 gramas de resina. Então, pra ver como que a peça é grande. Naquela lá eu usei acho que é esse tanto naquelas duas que a gente fizemos na passada. Então aqui eu tive que eu fiz acho que umas 3 vezes, 3 ou 4 vezes mistura de resina e endurecedor para vocês. Só que eu tentei, galera, fazer com um pigmento mais escuro. Pigmento não, né? O corante. Eu tinha um corante de tinta aqui, só que a hora que eu pus ele no copinho de plástico, eu vi que ele era muito forte, cara. Então, ele meio que deixou o copinho mole, sabe? Então, eu não quis arriscar de jogar na resina, não. Eu até peguei um palitinho. Eu vou pegar um palitinho aqui que eu tinha deixado ele aqui no canto. Peguei um palitinho, molhei nele assim, no pigmento escuro. E passei na resina, mas eu achei melhor não arriscar perder a resina por causa desse corante. Então aí eu peguei, usei o corante normal que a gente usou na peça também anterior. Só que daí é aquilo, né? O preto nosso não consegue ficar preto, ele fica cinza. Porque ele é, como ele é corante, ele é o translúcido, ele fica translúcido, ele não vai conseguir ficar igual o azul. O azul até me surpreendeu, porque o azul da peça lá ficou bem escuro, parecendo um pigmento. Já o preto não consegue, o preto não fica. Não sei porquê. Não sei se é por causa da diferença de mistura que eles usam na fabricação, algo referente, ou o próprio corante preto. Porque o azul até que ficou bem escuro, ficou praticamente um pigmento. Agora o preto ele fica cinza, por mais que eu jogue ele fica cinza. Então não vai adiantar eu jogar muito, pingar muito pigmento, corante preto, porque conforme eu vou pingando, ele vai ficar cinza. Então vai acontecer o quê? A cor vai ficar cinza em vez de ficar preto. Então daí eu preciso deixar ele mais translúcido, puxado para o preto, entendeu? Aí eu já acho mais bonito do que um cinza numa peça. Eu acho, não acho tão bonito. Ó, aí eu pinguei, ó. Pode ver que o potinho ali tá bem já ruinzinho. Aí que eu passei ali assim, ele ficou meio. Aí eu testei, fico olhando. Olhei o palitinho. Olha lá, nem do palitinho soltou, entendeu? Então eu não preferi não arriscar, né, galera? Porque, igual eu falo, a resina ela não é barata. Então eu dou preferência para resina, de não perder a resina, do que para pigmentação. Eu já nem quis arriscar, porque querendo ou não, ali já dá 40 gramas de resina. Então, e você vai comprar a resina. A resina vem por quilo, galera. Então, pelo menos a que eu compro ela é por quilo. Então, acaba já perdendo uma parte aí que eu não gosto de perder, ainda mais resina. Se fosse algum outro material, alguma coisa mais simples, uma fita ali que eu não tenho dó de gastar, uma lixa, que é coisa simples, pincel, que é coisa mais simples, luva, tudo tranquilo, que é fácil até de eu conseguir por aqui mesmo. Eu não tenho que pedir de fora, esperar 3 4 dias para chegar. Então, eu dou bastante preferência para não perder resina mesmo. Aí eu acabei usando o pigmento, porque é o que nós temos mesmo. Eu vou ver, galera, se eu consigo comprar mais cor. Eu vou pedir, quando eu for pedir a resina, que eu sempre peço resina, né? Uma por mês, assim, mais ou menos, pra sempre não faltar igual a última vez, né? Aí eu vou ver se eu peço pigmento mesmo, da própria marca da resina que eu uso. Eles vendem pigmento, eles vendem corante, eles vendem todos os acessórios para mexerem com resina. Geralmente, aonde vende a resina, ele já vende todos os acessórios, viu, galera? Mas eu aconselho a pesquisar bem essas partes de resina, não pegar e já comprar tipo um monte de resina de uma vez. Tem resina que é menor, que é de 500 gramas, essas partes. Até você se adequar bastante à resina, galera. Porque eu usei já 3 resinas. Acho que foi 4 tipos de resina, galera. E teve resina. A primeira resina, ela era boa, translúcida, só que demorava pra secar.
A segunda, ela era boa. A segunda, na verdade, foi essa aí, ó. Essa que eu continuo usando. Só que eu peguei e troquei uma vez. Aí eu troquei ela por uma nova que era HUV, que proteção solar lá. Aí eu troquei por uma dessa que tinha essa qualidade. E aconteceu o quê? Daí ela vinha, ela tinha o risco de dar imperfeição, que ela tipo ficava tipo uma manchinha. Quando você passava, tava linda, brilhando. Na hora que ela secava, ela ficava opaca. Aí não dá certo porque daí você tem que lixar e polir. E eu prefiro cortar esse procedimento aí, já fazer uma peça já linda, translúcida, brilhando, igual aquelas nossas que nós fizemos lá, que não preciso nem polir. Agora a outra resina eu precisava polir. Aí eu peguei, troquei de novo. Aí eu comprei uma outra, só que a outra ela não tinha média espessura. Tipo, média viscosidade no caso, né? Que essa aqui que eu uso, ela tem a. Ela já não é tão líquida, entendeu? Aí a outra ela só era o bem líquido mesmo, que ela era bem baixa espessura, é baixa. Ai, gente, acabei de falar o nome. Ela viscosidade. Então ela era bem tipo uma água mesmo, sabe? Aí pra jogar assim na peça na rachadura, ela escorria muito, a madeira puxava muito porque ela era tipo muito fina. Aí não dava certo. Aí eu acabei voltando para essa minha que ela é média espessura e é média viscosidade, que é a peça que é o que eu gosto e o que eu me adequei mais a usar. Então, galera, quando for comprar resina, vê certinho para qual especialidade você vai usar, para qual é melhor para você, testa, não vai lá e mete a cara antes não, viu? Tipo de já comprar um monte de resina, porque a resina não é barata. E depois se arrepender aí, você vai gastar à toa. Mas então, galera, ó, aqui eu já comecei a dar uma camadinha. Nessa camada de cima, galera, igual aqui nas microfissuras, vou falar pra vocês que foi tranquilo, viu? Igual eu passei uma camada só nela, ela já tampou tudo. Então, o problema mesmo que deu foi da rachadura. Essa rachadura, como ela é muito grossa, tipo, ela dá acho que 4 dedos, quase 4 dedos e meio. Você vê a largura da peça ali, né? Aí a minha resina, ela não é apropriada para fazer esses tipo, depende da largura da rachadura, ela não é apropriada para fazer, porque aí teria que ser uma alta espessura, né? Que a resina que é própria para fazer várias camadas, uma várias espessuras, né? Uma espessura maior. A minha já não é, a minha é o meio. Então, tipo, a minha é pouquinho. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que resinar, jogar ali e ir fazendo por camadas. Aí eu jogo um tanto, espero secar, jogo outro tanto, espero secar. Só que daí no caso, galera, eu fiz o quê? Eu peguei, joguei um tantinho ali no começo, vou jogar um pouquinho, aí depois joguei mais um pouco. Aí eu fiz o quê, galera? Eu deixei ela até metade. Eu joguei a última vez que eu joguei, eu deixei na rachadura ali, ó, praticamente até a metade. Deixei secar. Aí eu à noite, que já tava seco, já tudo certinho, fui e terminei o resto. Joguei mais a outra metadezinha ali. Aí pra hoje a peça já tá seca e eu consegui mexer. E aí ela secou certinho pra vocês. Aí agora é só eu dar aquela pegar as lixas finas, né, e vir e lixar pra vocês e deixar plena. Mas aí quando for assim, galera, você pegar uma peça pra fazer e ela for muito grossa, pra você não ter trabalho com vazamento, essas coisas aí, e essa resina igual não for ela específica, faz igual eu falei aqui. Faz por camada, não precisa ter pressa, faz um pouquinho, depois da noite você vai e joga mais um pouquinho, que daí dá certo, viu, galera? Você só não pode jogar, tipo, tudo de uma vez ali, porque aí vai dar uma espessura maior, né, entendeu? Mas é bem tranquilo, viu? Tanto que ela secou certinho ali até a boca. Aí eu até deixei um pouquinho a mais, tipo, deixou uma resina, a camada de resina mais elevada do que a peça, porque daí eu vou lixar pra ela nivelar com a peça. O que deu mais trabalho, galera, falar pra você, foi uma microfissura aqui de cima, aqui, ó. Ali perto da chave de fenda tem uma microfissura que eu fico pingando, não sei se vocês vão ver eu pingando ali.
Ah, galera, mas essa microfissura me irritou. Porque deu trabalho, ela se jogava, ela pum, puxava. Jogava, pum, puxava. E no caso daí, como é uma micro, né? Um buraquinho assim, mais rachadurinha fina, você tem que pingar e ela vai puxar, né? Você. Até ela puxar tudo e absorver e já não puxar mais, ela ficar até em cima. Deu trabalho ela, hein? Jogava e puxava. Jogava e puxava, jogava e puxava. Aí, pelo que eu pude perceber, ela era tipo um buraquinho em cima assim, mas dentro da madeira ela deve ter rachado em vários caminhos, sabe? Aí, conforme você jogava, ela ia um tanto para um lado, até ela absorver, dar aquela secada, parar de absorver para começar a subir a resina ali, deu trabalho. Essas aqui desse canto aqui, vixe, foi bem tranquilas. Essas não deu trabalho nenhum. Aí, eu tava vendo também, galera, que essa peça, ela literalmente vai ficar bem clara. Porque ó, a resina não escureceu ela. Pelo menos borda lateral que não escureceu. Só ressaltou o cerne dele, né? O do meio ali. Ficou bem mais escuro. Aí ficou uma peça bem bonita. É que aqui não dá pra ver muito porque a resina tá meio. Não tá plana, não tá nivelada, né, galera? Você fica vendo aquelas ondulação que eu passei ali agora há pouco, recentemente, né? Na peça também não tem nem como a resina já se nivelar. Mas ela vai ficar bem bonita lixada, viu? Aí agora eu vou ver se eu dou aquela lixada, depois a gente faz os veios das gorduras, veio da gordura. E outra coisa, galera, as peças, aquelas duas que eu fiz antes, eu esqueci de fazer a logo, galera, que eu coloco a minha logo nas peças, né? E eu tava vendo, eu esqueci de colocar nela. Então nesse eu vou colocar a logo ali, fazer pra vocês com a logo. Que tem gente que gosta de pôr a logo ali, né? Então, eu gosto especificamente, eu gosto de marcar minhas peças tanto na logo, então faço uma assinatura no canto. Igual aquelas outras duas eu vou ter que fazer assinatura marcando com caneta mesmo. Eu tenho uma caneta ali certinho de marca texta, vixe, é uma beleza. Você só marca ali. Aí nessa eu vou fazer pra vocês. Engasguei aqui, galera. Nessa, galera, eu tava vendo ali, ela não teve nenhum pingo de vazamento, viu? Igual, por mais que a rachadura ali era grande, você pode ver qual a fita que eu passei na lateral inteira aqui, ó. Na microfissura daqui eu passei, onde eu tô passando aí, eu passei fita em volta. Na de cima lá eu passei em volta. Aí eu fiz o que? Emendei já tudo. Falei, já vou emendar aqui, porque uma segura a outra. Aqui nessas cantas lateral tem duas passadas de fita. Aí embaixo ali também tá bem vedado de fita. Então tá bem tranquilo, eu não tive nenhuma perda nessa peça. Nada, nada, nada. Simplesmente as perdas que eu tive foi que a peça absorveu. Só isso, mas isso não é perda, né? Isso tá deixando a peça mais forte, então é tranquilo. É... Deixa eu ver o que mais tem pra falar pra vocês. Ah, galera, final de semana eu acho que eu não vou postar vídeo, tá? Eu vou tentar postar o vídeo, mas eu vou ter um compromisso. Eu não sei se eu vou conseguir postar pra vocês, mas segunda-feira já tem vídeo de novo, caso não tenha final de semana, tá? Aí eu vou ver se eu consigo arrumar as peças pra vocês. As peças no caso não, né? As bolachas, umas duas bolachas diferentes, uma com casca e outra sem casca, para começar a fazer os abridores pra vocês, ver os com vocês. Que é uma peça bem fácil, abridor é rapidinho fazer, viu, galera? Não tem muito segredo não. Aí eu vou ver pra vocês se eu consigo já arrumar essas duas peças, que as peças que eu tenho aqui em casa não são boas para abridor. Ah, aqui, ó. Aqui, galera, teve uns dois cortes, viu? Porque eu não tava fazendo a resinando aqui, eu tive que parar a câmera porque daí chegou o carteiro. Aí eu tive que ir lá no portão pra assinar certinho. Aí por isso que deu esse corte, tá? Essa diferença que tem aí é porque eu tive que parar duas vezes. Uma foi do carteiro e outro que chegou a moça aqui pra limpar a casa, né? Pra limpar a casa não só ela vir passar a roupa só. Aí ela tive que abrir o portão, porque como eu trabalho no fundo de casa,
o portão eu deixo trancado, né? Aí eu tive que parar também. Mas eu consegui voltar mais ou menos certinho aí pra vocês. Espero que não tenha atrapalhado vocês aí nesses picos que deu de parada. Mas foi isso que aconteceu aí que eu tive que parar. Ó, galera, aqui já é a terceira vez, se eu não tô enganado, que eu já tô jogando a resina. Fazendo a resina ali pra tampar a microfissura e a rachadura. Essa rachadura aí, vai ficar bonita, porque ela deu certinho, não deu vazamento, não deu nada, ela vai ficar, na hora que ela tiver seladinha, vai ficar igual a daquela peça azul. Vai ficar certinha, retinha, vai ficar bem bonita. Nessa peça aqui, galera, como ela é grande, o certo seria fazer o veio com a tupia 12 mm, que daí o veio ficaria maior, ficaria mais largo, né? Mas como eu não tenho, aí eu vou fazer com a de 6 mm mesmo. Mas aí eu passo umas 2, 3 vezes, aí ela fica mais larga. Só que o certo em peça grande assim é sempre você usar uma tupia maior, a fresa maior. Eu engasguei. Já sempre a de 12, porque a de 12 ele já vai ficar mais padrão, né? A peça grande tem um veio grande. Porque aquela minha pra pequena é uma beleza. Agora pra peça grande, se você fazer um veio muito fino, não combina, né, galera? Aí, na lateral aqui, galera, eu vou ver se hoje eu já pego e faço um vidinho rápido pra vocês. Só dando uma passada de maçarico aqui no canto dela. Ou então, dá pra fazer o quê? Tem gente que eu já vi, muita gente que faz, que eles pintam a lateral. Eles pintam a lateral de preto. Só que eu nunca fiz, galera, essa parte de pintar uma lateral de uma peça, alguma coisinha assim. Só que eu tava. Agora que eu tô vendo também, galera, como ela ficou bem clara mesmo. Não sei se vai combinar, hein? Eu passar um preto ali na lateral dela. Mesmo selando ela, mesmo pintando, ou se vai pintando, ou se eu vou queimando, se vai combinar, hein? Eu acho que ela vai ficar mais bonita clara, porque daí eu vou selar a lateral. Se eu selar a lateral dela aqui, ela vai ficar com essa cor dos veios aqui de cima. Essa cor clara. Então, eu vou ver hoje aqui. Qualquer coisa eu faço um teste num cantinho dela ali pra ver se dá algum destaque, alguma coisinha assim. Caso não dê, galera, caso não eu ver que não combine, eu acho que eu vou deixar ela clara mesmo. Aí deixo o cantinho claro, a peça também fica toda clara. Aí eu coloco o suporte da faca e também vou colocar o abridor, né? O abridor eu acho que eu tenho aqui em casa. Eu vou ver se qual que tem aqui também, escolher um bom pra ela, que vai ficar tudo certinho essa peça pra nós, hein, galera? Vai ficar uma super peça. E lembrando, viu, galera, essas peças conforme eu vou fazendo, ou eu vendo no particular, aqui pelo pessoal aqui de perto mesmo, ou então vão pra Shopee, viu, galera? Só essas peças grandes aí que eu nunca coloquei na Shopee, porque eu não tenho caixa, essas partes. Mas peças menores, igual as tábuas referentes que eu fiz antes, elas eu vendo na Shopee, viu? Então, eu ainda não publiquei, não coloquei elas lá ainda, porque eu já peguei, já fui direto, voltei a mexer com essas aí. Eu vou ter que ir lá comprar as caixas para colocar ela, para caso precise mandar, que eu não tenho. As caixas que eu tenho aqui é para abridores menores. Então, caso vocês que queiram adquirir peças minhas aí, que veio fazendo no vídeo aqui, ou então alguma outra, eu vendo na Shopee, viu, galera? É um lugar que é bom para vocês, caso queiram, que a entrega já tá tudo incluída e vocês conseguem ver o preço do frete. Beleza, galera? Então é isso. Não esquece de seguir nosso canal aí para mais dicas e mais vídeos. E logo estamos fazendo o polimento dela aí. No caso, a lixação com as lixas finas. E após, faremos o veio de gordura. Então, beleza, galera? Não esquece, siga nosso canal aí para mais dicas e até a próxima.